próxima temporada da Premier League será a mais forte dos últimos 22 anos. Considerando essa declaração por parte do treinador do Arsenal, Mikel Arteta, o famoso bloco Big Six do futebol inglês deveria ser ampliado em função da ascensão de Aston Villa, Brighton e principalmente do Newcastle? Quarto colocado na edição anterior da Premier League, o Newcastle desponta como um dos principais candidatos à conquista do título inglês na próxima temporada, ao passo que os então sexto e sétimo colocados, Brighton e Aston Villa, aparecem como um dos favoritos aí a uma vaga no G4 da competição. Pois é, por mais exagerada que essa projeção possa parecer, a realidade é que ela coloca em pauta um tema que vem sendo bastante discutido na Inglaterra aí há 2 semanas do início da Premier League. O bloco Big Six deveria ser ampliado? Bom, para quem não sabe, a expressão Big Six foi criada a partir da temporada 2009-2010, quando Manchester City e Tottenham se juntaram a Manchester United, Liverpool, Arsenal e Chelsea, até então os 4 clubes considerados grandes ali no futebol inglês. De lá para cá, foram poucos os intrusos que encerraram a Premier League fora dos 6 primeiros colocados da tabela. Lembrando que além de resultados e campanhas de âmbito esportivo, o valor da marca e o faturamento anual desses clubes também foram levados em consideração para que todos compusessem este grupo rotulado como Big Six, ou os 6 grandes, na tradução aí para o português. No entanto, é importante salientar que a discussão envolvendo a extensão do grupo Big Six da Premier League não é de hoje. Muito pelo contrário, ele já vem sendo debatido há algum tempo ali no futebol inglês. Por exemplo, alguns clubes ensaiaram a possibilidade de adentrar o seleto hall dos grandes clubes ingleses, como foram os casos de Southampton, de Everton e do Leicester, principalmente o Leicester, campeão inglês pela primeira vez ali na temporada 2015-2016. Na temporada seguinte foi quadrifinalista da Champions League, foi 2 vezes quinto colocado em 2020 e 2021 de forma sucessiva, e também conquistou o título da FA Cup ali na temporada 2020 e 2021. Então o Leicester bateu na trave mesmo, tinha todas as condições ali, apresentava-se como um dos candidatos favoritos a entrar ao Big Six ou estender esse grupo para um possível Big Seven, mas por ironia do destino, hoje os Fox disputarão a 2ª divisão devido ao seu rebaixamento na temporada passada. Em contrapartida, a situação do Leicester é completamente contrária à do Newcastle, sobretudo porque os Magpies têm por trás o Fundo de Investimentos Públicos Saudita. Eles são geridos ali pelo governo saudita, enquanto o Leicester é um clube autossustentável, que sobrevivia principalmente através da venda de atletas, e foi exatamente por conta de um erro no recrutamento do clube aí nas últimas 2 temporadas, que o time acabou sendo rebaixado aí e disputará a Championship League na próxima temporada. Aliás, a partir do momento em que o Newcastle passou a dispor da fortuna do governo saudita, o time não apenas escapou do rebaixamento na temporada 2021-2022, como também encerrou a Premier League na 11ª posição da tabela, ou seja, quase entre os 10 melhores colocados ali do campeonato. Já na temporada seguinte, com investimentos que superaram a casa dos 180 milhões de euros, o Newcastle terminou a Premier League na 4ª posição, superando inclusive 3 times que compõem o bloco Big Six, como são os casos de Liverpool, Tottenham e Chelsea, garantindo assim uma vaga para disputar a Champions League. Contudo, ao contrário do que muitos imaginavam, inclusive eu, o Newcastle não vem jorrando rios de dinheiro em contratações de grandes estrelas do futebol mundial.
adotando uma filosofia totalmente oposta, por exemplo, à do PSG. Né? Isso porque os Magpies elaboraram um projeto esportivo sólido que vem sendo muito bem gerido aí pela diretoria do clube em parceria com o técnico Eddie Howe, onde o clube contrata apenas jogadores de acordo com as características de seu treinador, fazendo ali contratações pontuais, é claro, de grandes jogadores, mas nada de outro mundo. Nessa janela de transferências, por exemplo, o Newcastle anunciou as chegadas de Sandro Tonali e Harvey Barnes, isto é, destaque de seus respectivos ex-clubes, no caso, Milan e o rebaixado Leicester. Ou seja, uma política similar à utilizada na temporada passada, quando o Newcastle contratou Alexander Isak, Anthony Gordon e Sven Botman e o goleiro Nick Pope. Com isso, a expectativa é que o Newcastle brigue pelo título inglês mesmo na próxima temporada, juntamente com Arsenal, Manchester City, Manchester United e Liverpool, o que significa que os Magpies iniciarão a Premier League em condições melhores, por exemplo, do que Tottenham, Chelsea e Aston Villa, outra equipe que eu gostaria de destacar. Eu acho que vai brigar ali na parte de cima da tabela. O Aston Villa aqui fez uma campanha de recuperação na temporada passada, após a chegada de Unai Emery no lugar de Steven Gerrard. O time conseguiu ainda terminar o campeonato na 7ª posição da tabela, o que lhe rendeu uma vaga na Conference League. Como todos nós sabemos, o Unai Emery tem essa fama continental no sangue, né, de ir muito bem em competições internacionais, com Sevilha, com o Villarreal. Então eu não tenho dúvidas de que ele também vai querer ir longe com o Aston Villa na Conference League. E potencial para isso o time de Birmingham tem, sobretudo em função das chegadas do zagueiro Paul Torres, do meio-campista Yuri Tielemans e do habilidoso ponta francês Moussa Diaby. Com essas 3 contratações, o Villa reforçou todos os setores da equipe, que terminou a Premier League muito bem, e por essa razão se coloca entre os clubes que podem fazer frente aos londrinos Chelsea e Tottenham, clubes que estão iniciando novos trabalhos com novos treinadores. Embora o Aston Villa não tenha o dinheiro do governo saudita à sua disposição, como ocorre com o Newcastle, ele tem a seu favor como vantagem o fato de ser a principal equipe da 2ª maior cidade da Inglaterra. Ou seja, um detalhe que retrata a enorme capacidade que o clube 7 vezes campeão inglês tem pela sua grandeza, pela sua torcida, pelo mercado, pela cidade que ele está situado, quer dizer, pontos que abrangem o potencial que ele tem de tornar um investimento sustentável em longo prazo para se estabelecer como um dos big alguma coisa. Porque no final das contas, ter torcida dá maior retorno, por exemplo, ao seu patrocinador, dá mais audiência na TV, ou estar em uma cidade mais atrativa para a mídia vai fazer com que seu time seja mais falado. Isso é natural em qualquer parte do mundo. Né? Se a gente pegar como parâmetro o Brasil, a mídia brasileira dá mais espaço para clubes situados em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, do que em outras como Salvador, Manaus, Cuiabá, Campo Grande, enfim. Isso é normal, portanto o Aston Villa tem mais poder de atrair o interesse da mídia e de patrocinadores do que o Newcastle, por exemplo. Algo que tornaria mais fácil a sua entrada no Big Six. Ademais, os ingleses também ainda discutem a possibilidade de uma possível entrada do Brighton ao grupo Big Six da Premier League, o que já se transformaria em um Big Nine. Mas eu acho mais difícil a entrada do Brighton, embora o clube tenha feito uma ótima campanha na temporada passada da Premier League, terminando na 6ª posição. Méritos também do treinador Roberto De Zerbi, que assumiu o comando técnico do time no lugar de Graham Potter, que transferiu-se ao Chelsea. O time fez ali a sua melhor campanha na história da Premier League, mas ainda é muito pouco, é necessária maior regularidade. O clube também nunca foi campeão inglês e, pelo menos na minha opinião, encontrará mais dificuldades na próxima temporada. Terá a Europa League para disputar, né, a primeira competição internacional na história do clube, vai ter que dividir ali as atenções, tem que ter um elenco um pouco maior, com mais jogadores para conseguir
disputar todas as competições no mais alto nível. E também eu acho que não se reforçou tão bem quanto deveria, né? Eu acho que o Aston Villa e o Newcastle se reforçaram melhor. O Brighton ainda perdeu Alex McAllister, não trouxe uma reposição à altura ali para o meio-campista argentino. Então eu acho que o Brighton vai encontrar maiores dificuldades na próxima temporada, o que afasta aí as chances de uma possível entrada no Big Six. Seja como for, Newcastle, Aston Villa, Brighton e qualquer outro clube que tenha a intenção de figurar entre os grandes clubes do futebol inglês ainda precisarão percorrer um longo caminho para que isso aconteça. A propósito, um caminho onde a estabilidade será essencial através de boas campanhas na Premier League, aliadas a constantes classificações a torneios continentais, o que consequentemente faria aumentar o faturamento, a visibilidade e as cotas televisivas destes clubes. No momento, este cenário se apresenta mais favorável ao Newcastle, muito provavelmente o futuro responsável pelo surgimento do bloco Big Seven na Premier League. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!